Abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 42. Seguindo em frente, dando continuidade às pregações no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 42. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou de onde vindes. Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficarei detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem:
o Senhor da terra. Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos? José já não existe. Simeão não está aqui. Ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, peço-te, ó Pai, que o Senhor me use agora, ó Pai, neste momento em que a Tua palavra vai ser pregada. Dá-me graça, Senhor, dá-me capacidade para expor e explicar, para aplicar a Tua palavra de modo simples, de modo que todos aqueles que aqui estão possam entender a Tua palavra. Edifica o Teu povo, exorta-nos, chama-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade. Transforma o coração daqueles que estão perdidos também. Faz, ó Deus, a Tua obra, opera em nossos corações, através do Teu Santo Espírito, que age através da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus. Dá-me graça, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, na nossa caminhada, irmãos, sempre somos, sobretudo nós que conhecemos a Deus, ou nós que somos povo da aliança, né? Nós somos, pelo Senhor Deus, conduzidos de modos distintos nesta vida. E o Senhor, segundo a sua providência, Ele tem propósitos que são sempre bons na nossa vida. Ele tem seus propósitos e são bons e que sempre vão redundar na glória do seu nome. O Senhor Deus é um Deus que, porque ama o seu povo, ama aqueles que estão num relacionamento pactual com Ele, é o Deus que vai, de algum modo, intervir em alguma ocasião no tempo, na vida daqueles que são seus filhos, muitas vezes para tratar problemas do passado, pecados seus. E muitas vezes o Senhor, Ele parece que se demora, mas o fato, meus irmãos, é que o Senhor Deus, em algum momento ou em outro, de alguma forma ou de outra, Ele vai tratar dos nossos pecados. Não há como nós escaparmos do tratamento de Deus das nossas faltas. E não importa o tempo. O Senhor é aquele que, para o bem do seu povo, Ele trata as suas enfermidades, tendo em vista a santificação daqueles que são seus. Nós olhamos para a vida de José e percebemos isto, irmãos. Nós temos contemplado como o Senhor Deus tem conduzido a vida do seu servo e como Ele tem tratado com José. E nós temos visto como José ele tem progredido. Nós temos visto como José tem amadurecido. Como José, através da escola do sofrimento, da adversidade, como ele tem se tornado um homem piedoso, forte, maduro,
sábio, temente a Deus. O tempo se passou, irmãos. José saiu da sua casa aos 17. A esta altura, José já deve estar com seus 37 anos de idade. Bastante tempo. Muita coisa aconteceu. Muita coisa no passado ficou sem ser resolvida. Muita coisa precisando ser tratada. E é interessante como o Senhor, em sua providência, irmãos, fará com que isto aconteça aqui agora neste capítulo. O Senhor Deus, nós temos visto, em sua providência, fez com que José fosse conduzido até o Egito. Ele que estava num estado de humilhação, foi exaltado a uma posição de governador do mundo. Ele é aquele que estava governando absolutamente todas as coisas em seus dias. Faraó lhe concedeu então autoridade para isto. Ele foi reconhecido publicamente assim. E lá estava este homem. Anteriormente ele havia dito como boca de Deus, ele revelou, olha, o que haverá de acontecer, 7 anos de prosperidade, 7 anos então de miséria, de falta de alimento. Recolham. José então dá instruções a Faraó, todas as coisas devem ser armazenadas aqui. Essa fome de fato chegou, irmãos, essa fome alcançou o povo do Senhor. Essa fome então chegou até aqueles que eram parentela do próprio José. E esses homens então estavam agora passando por necessidade. E eles estavam plenamente conscientes que havia mantimento em algum lugar. E é isto, meus irmãos, que o texto começa nos dizendo no versículo de número 41, versículo de número 1 do capítulo 42. O texto nos diz: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então vejam que Jacó, ele, diante da situação difícil, sem alimento, sem aquilo que era a necessidade básica para suprir as necessidades da sua casa, da sua família, ele contempla os seus filhos e ele vê os seus filhos parados, sem tomar qualquer tipo de iniciativa para resolver o problema que havia se revelado ali. Ele sabe que há necessidade, ele sabe onde é que precisa ser encontrado aquilo que vai suprir as suas necessidades, mas parece que os seus filhos, eles estão parados demais, grandemente desligados. Eles não tomam uma ação, eles não vão procurar providenciar isso, senão depois que o seu pai os exorta a que realmente se mexam. E ele fala, não é? Você não está percebendo, não, é a necessidade? Como é que vocês, homens maduros, e certamente não eram mais novinhos, homens com seus 40, 45, 50, perto dos seus 60 anos, talvez alguns deles, homens velhos e maduros, que precisavam de fato entender, vendo seu pai, um velho, e deveriam então correr para suprir e assistir a sua casa, socorrendo seu pai, como alguém que seria uma verdadeira aposentadoria do seu pai, como o Salmo 127 vai nos apresentar. Alguém que vai cuidar do seu velho, daquele que criou eles, não é? Do seu próprio pai, estão eles lá parados. E é preciso então que sejam sacudidos para quem caminha até lá. Obviamente, irmãos, providência de Deus aqui, não é? Movendo o coração de Jacó, a que não tema, mas fale. Seus filhos então sendo exortados para que de fato se movam e se desloquem para o lugar onde eles deveriam realmente ir. E parece, irmãos, que na nossa vida é assim muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos ser exortados, muitas vezes nós precisamos ser sacudidos, muitas vezes nós precisamos ser mexidos de fato para que acordemos e saiamos do nosso conforto, da nossa inércia, para resolvermos as situações difíceis que se revelam ao nosso redor.
Lamentavelmente, há muitos que, em meio às dificuldades e aos problemas, aos dilemas, aos problemas que surgem, parece que travam. E então não tem resposta alguma para nada, não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe como agir, não sabe quando agir e fica então paradão. É estranho, irmãos. É algo, sobretudo, estranho para um homem. É algo ainda mais estranho para um pai de família. Quando então percebe problemas, percebe dificuldades, percebe a ausência de algo para suprir então as suas necessidades e então não procura resolver as coisas. Nós devemos entender, irmãos, que nós somos responsáveis pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa vida. E devemos ser aqueles que tomam iniciativa para resolver os problemas. Não apressadamente, obviamente, não de qualquer jeito, claro, mas então, percebendo o problema, devemos ser aqueles que devem clamar a Deus por sabedoria para tentar então resolver o problema e não ficarmos parados. Seja lá qual for o problema, meus irmãos. Se trata de ausência de suprimento físico para a nossa casa, para a nossa vida, para a manutenção do nosso lar, para o conforto da nossa casa, nós seremos aqueles que, ao notar isto, iremos atrás. Através dos meios lícitos, até o lugar onde nós poderemos, então, alcançar aquilo que suprirá as nossas necessidades. Se é mais trabalho que tem de ser feito, trabalharemos. Se é gerir melhor os nossos negócios, procuraremos tentar gerir e administrar melhor os nossos negócios, para que possamos então assistir a nossa família, os nossos filhos, e também para que tenhamos recursos para acudir àqueles que necessitam. Porque os nossos bens e o nosso trabalho, irmãos, não é somente para as nossas necessidades, mas para o socorro de todos aqueles que são da família de Deus. Então nós não ficaremos parados de forma nenhuma. Nós lutaremos para que as coisas possam ser resolvidas. E então encararemos, irmãos, como homens, o que tivermos de encarar para então fazer aquilo que somos chamados para fazer. Sem temor a homens, sem fugir, sem lançar a culpa em ninguém, sem lançar a responsabilidade para outro que não tem a responsabilidade de fazer isto, mas assumindo o nosso dever, assumindo realmente o nosso papel. E homens têm de ser homens que tomam iniciativa para resolver as questões da vida. Não podemos esperar que alguém venha a nos exortar. Mas muitas vezes é necessário. E muitas vezes é importante. E muitas vezes escutamos pessoas vindo a nós e então nos encorajando e nos exortando e abrindo os nossos olhos para caminharmos. Isso é a Igreja de Cristo, irmãos. Ele chama aqui a exortar os seus filhos. E muitas vezes nós somos exortados e precisamos. E você deve ver isso como providência de Deus na sua vida. Não é? E você deve ser alguém também que deve, ao ver a dificuldade do seu irmão, exortar o seu irmão em amor, a fim de que ele possa então assumir as suas responsabilidades, assumir os seus deveres e seguir em frente. Para o bem deles, para o bem da família da fé, que é a Igreja de Cristo. Então, responsabilidade nossa. Não é? Eu quero pensar também no aspecto espiritual aqui. Nós, não é? Que somos homens, líderes de casa, cabeça do lar. Nossa responsabilidade, irmãos, nós não podemos negligenciar a responsabilidade e o dever que nós temos em suprir todas as necessidades da nossa casa, sobretudo espirituais. Nós não podemos ver o perigo surgindo, a necessidade real abarcando a nossa casa, problemas então em conflitos surgindo graves, e então nós ficarmos parados sem procurar a solução, sem procurar o remédio que possa tratar tais coisas. Nós devemos correr então para Cristo,
Nós precisamos correr para a sua palavra, nós precisamos então ler a sua palavra, nós precisamos meditar na sua palavra, e nós precisamos então aplicar na nossa vida e no nosso lar para então tratar de todas as enfermidades que surgirem em nossa casa, assumindo assim devidamente a nossa responsabilidade. Mais sério e mais perigoso do que a ausência de alimento físico na mesa da sua casa é a ausência de alguém que toma a iniciativa e trata as enfermidades espirituais do lar. É um dever seu como pai tratar os seus filhos, ajudar a sua esposa, exortar a sua esposa, orientar a sua esposa, consolar a sua esposa, proteger a sua esposa, seus filhos e todos aqueles que estão sob seus cuidados. Bem como da esposa de ajudar, cuidar, apoiar, encorajar o seu marido em tudo aquilo que ele estiver fazendo que está em conformidade com a sua palavra. É grandemente necessário nós assumirmos as nossas responsabilidades e estarmos atentos às necessidades ao nosso redor e então fazermos. Estes homens não estavam atentos, estavam parados, são exortados e então eles descem. 10 deles descem, irmão José, para então tentar comprar cereal no Egito. Mas algo acontece interessante. Jacó os exorta a irem, mas o verso 14 vai nos dizer que ele não permitiu que Benjamim fosse. Ele não enviou Benjamim na companhia dos irmãos. Por quê? Porque ele dizia, então, ele falava, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. E veja, está aqui Jacó mais uma vez apontando algo, e nós falaremos mais no final sobre isto, mas apontando aqui mais uma vez uma questão relacionada aos privilégios e a sua preferência por um dos seus filhos, né? Esse aqui é o Benjamim, filho da sua esposa amada, Raquel. E então este jovem parece assumir aqui o papel de José na sua casa. Perdeu José e agora Benjamim é um filho muito querido, é um filho que ele não quer ver se perder, como se perdeu José junto aos seus irmãos. Ele nutre desconfiança aqui dos seus filhos. Ele está desconfiado da ação deles. Ele pode ter pensado assim, mandei José estar com os meus filhos mais velhos e aconteceu o que aconteceu com José. Agora vai eu mandar Benjamim junto a eles também, para que realmente aconteça o mesmo que aconteceu com meu filho José. Ele não quer que isso aconteça. Ele teme. Então notem que há uma desconfiança certamente no coração de Jacó para com os seus filhos, mas também é revelado aqui os privilégios e a preferência que ele dá a um de seus filhos. Fazendo a mesma coisa que fez no passado com José, o que acabou provocando problemas familiares. Problemas familiares. Então notem que, mesmo tendo passado tanto tempo, nós encontramos aqui Jacó cometendo ainda falhas que não deveriam ser cometidas. Dando preferências a um filho em detrimento dos outros. Nós veremos que isso se acentua ainda mais à medida que o texto vai correndo, sobretudo quando for requerido dele que ele envie o seu filho Benjamim junto a seus irmãos. Então, este é o contexto da família, irmãos. E nós percebemos aqui, é a família da aliança, trata-se do povo de Deus, família esta que ainda enfrenta dilemas, ainda enfrenta dificuldades, ainda enfrenta pecados, ainda não são uma família perfeita. Eles precisam ser tratados por Deus neste processo. Não somente os irmãos de José, mas até mesmo o próprio Jacó. O próprio Jacó precisa ser tratado. Eles foram então, irmãos, os 10, caminhando rumo ao Egito para tentar então encontrar o suprimento para a sua própria casa. Lá estava tudo o que era alimento para suprir as necessidades de todos. E o que é que acontecia lá? Quem é que estava lá? José. José, ele era o governador daquela terra, nos diz o verso 6. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele.
vendo José a seus irmãos. Reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um homem, de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se é verdade no que dizeis, ou, se não, pela vida de Faraó, sois espiões, e os meteu junto em prisão 3 dias. Então, notem aqui o que é que está acontecendo. Está lá José como governador do Egito. Quem chega? Seus irmãos. José, ele reconhece os seus irmãos. Ele olha, são meus irmãos, eu sei quem são. Mas os irmãos dele não conseguiram reconhecer o próprio José. José certamente estava diferente. José tinha 17 anos quando saiu de lá. Agora trata-se de um homem de 37 anos de idade, um homem com a cara limpa, não tinha barba, um homem certamente vestido com toda aquela parafernália de roupas distintas daqueles que eram classe rica, governador, provavelmente com o seu rosto pintado, distinto, cultura distinta do Egito. Seus irmãos não conseguiram perceber quem era ele. Além disso, ele também falava através de um intérprete. É como se ele não conhecesse a própria língua dele e ele estava então falando na língua dos próprios egípcios. E então tratando com eles daquela forma. Mas é interessante o que acontece aqui, que os seus irmãos se prostram diante dele. E então ele se recorda. Ele vê o cumprimento daquilo que ele havia sonhado e havia dito a seus irmãos, que os seus irmãos haveriam de se prostrar diante dele. Nós vimos que no capítulo 37, os seus irmãos ficaram grandemente indignados com aquilo. Eles de forma alguma aceitaram a ideia de que eles algum dia estariam se prostrando de joelhos diante do próprio José, e isso foi o que provocou ainda mais o ciúme e a indignação deles contra José, a ponto de fazer o que fizeram. Mas fizeram justamente aquilo que era necessário para o cumprimento desta promessa, desta palavra de Deus. E então, meus irmãos, aqui estão eles, se humilhando diante de José. É interessante nós percebermos isto aqui. É interessante nós percebermos primeiro que trata-se de um Deus que é verdadeiro, irmãos. De um Deus que falou no passado. E um Deus que realmente cumpriu aquilo que havia dito. Com propósitos que nós não podemos perder de vista, propósitos redentores. Mas um Deus que revela que é verdadeiramente um Deus fiel e um Deus que jamais pode dizer qualquer coisa que não venha realmente a se cumprir. Tudo aquilo que ele diz acontece, você pode ter absoluta certeza disto. Então trata-se de um Deus que é fiel, sobretudo a ele mesmo, e um Deus que conduz José a esta condição, cumprindo assim as suas promessas. É maravilhoso, meus irmãos, nós entendermos isto. É maravilhoso nós percebermos isto, porque o Senhor tem em vista, no final, a redenção, a salvação, o bem do seu povo. E ainda que naquele contexto, alguns, e muitas vezes nós, em situações como estas, muitas vezes nos percebemos em aflição, em momentos difíceis na nossa vida, o que nós devemos entender é que é este mesmo Deus que age, que fala através da sua palavra, e trata-se de um Deus que, ao dizer, realmente, irmão, vai acontecer. E veja, eu não estou dizendo sobre aquele tipo de palavra que muitas pessoas esperam por aí em muitas igrejas. O Senhor falou algo para mim. Foi quem que disse? Foi um irmão que veio,
rodopiando no meio da igreja. Foi um irmão que veio falando em línguas estranhas e do nada alguém falou algo para mim e disse: eis que te digo, é isso que vai acontecer em tua vida, daqui a tanto tempo tu vai prosperar, ou isso, aquilo, outro. Conversa. Não existe isso. Nós não devemos nos apegar a palavras como estas, ditas por muito como se fossem palavra de Deus, que em sua grande maioria nunca se cumprem, nunca acontecem, não passam de falsos profetas que dizem falar em nome de Deus, mas não falam. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, irmãos, nós encontramos as palavras do próprio Deus que não pode mentir. De um Deus que é verdadeiro em tudo. E aquilo que Ele promete em Sua palavra, sim, nós podemos estar certos de que acontecerá. Não somente aquilo que está dito em Sua palavra, mas você pode estar certo de que aquilo que Ele decretou em Sua palavra, ou aquilo que Ele decretou na eternidade acontecerá. Aquilo que Ele revelou a José, nem sonho, foi algo decretado por um Deus que faz tudo segundo o seu conselho eterno. No tempo certo, irmão, isso aqui aconteceu. No tempo certo, a vontade de Deus acontecerá em nossas vidas no que diz respeito a absolutamente todas as coisas. Não se passaram 20 anos e nós jamais deveríamos pensar se demorou demais. O Senhor fez no tempo oportuno. O Senhor fez no tempo certo. O Senhor determinou aquele momento para começar a tratar ainda mais os pecados dos filhos de Jacó, irmão de José. Às vezes nós pensamos, irmãos, que Deus se demora em nos socorrer, em nos ajudar, em tratar, livrando-nos dos nossos problemas. Mas o Senhor não se demora, irmãos. Nós é que somos apressados demais. Nós é que somos impacientes demais. O Senhor é aquele que faz tudo no momento perfeito. Como já falei, Deus nem se apressa, nem se atrasa. Ele faz tudo muito direitinho, com o propósito de tratar os seus filhos, como é o que vai acontecer aqui na vida dos irmãos de José. Ele pensa, meus irmãos, e providencia isto, e vai então intervir neste processo a partir de agora, através do próprio José, porque ele ama o seu povo. Ele ama aqueles que são os patriarcas. E o Senhor não pode deixar que eles permaneçam mergulhados na confusão do passado. Então, o que José faz? José se revela aqui como instrumento de Deus, irmãos. Como homem agora experimentado, que atenta para os seus irmãos e ao contemplá-los, não vai falar rispidamente com eles, como se estivesse aqui de alguma forma indignado com os seus irmãos. José não nutre ira no coração contra seus irmãos. José não está aqui cheio de ressentimento contra os seus irmãos. José esqueceu dos sofrimentos que ele passou no meio da sua casa, na casa do seu pai. Mas ele quer testar os seus irmãos para ver como é que esses homens estão. Será que eles realmente mudaram? Será que eles deixaram de ser aqueles homens tão maus? Será que eles abandonaram os seus maus caminhos? E José, então, meus irmãos, vai começar a fazer testes com eles, provando o coração deles, para então, se não se arrependeram, para que eles sejam conduzidos a um verdadeiro arrependimento das faltas deles, antigas ou presentes. Então ele vai dizer, olha, vocês são espiões. Não, nós não somos espiões, não. Somos filhos de um mesmo pai. Como você pode imaginar? Não existem espiões todos da mesma casa. Não, mas também somos homens honestos. Não sei o que se passou na cabeça de José. Talvez José tenha pensado assim, meu amigo, honestos? Né?
Então, estão eles lá. Somos homens honestos. Somos filhos do mesmo pai. Somos agora 11. Um deles já não está mais entre nós. Fazendo referência ao próprio José. José certamente entende aquilo, irmãos. José compreende a referência a mim. Mas José, então, sustenta. Sim, vocês são espiões. Mas para provar se vocês não são realmente espiões e se são realmente homens honestos, faremos o seguinte. Vocês devem decidir quem, dentre vós, que deve voltar à sua terra e deve trazer, então, seu irmão mais novo. Ele sabia que Benjamim estava lá. Ele queria também realmente saber se Benjamim realmente estava vivo, porque ele podia, talvez, nutrir até algum tipo de desconfiança. Se fizeram comigo o que fizeram, se Benjamim me substituiu no meu lugar, podem ter feito também com Benjamim o que fizeram contra mim, ou sei lá, qualquer tipo de maldade. Eles querem ter uma prova clara. Será que Benjamim ainda vive realmente? Será que eu conseguirei contemplar a Benjamim? Será que estes homens farão aquilo que eu designei como processo necessário para a identificação da verdadeira mudança no coração deles? Ele queria ver se havia realmente mudança, arrependimento, verdadeira transformação na vida dos seus irmãos. O que acontece é que dada essa proposta, eles se demoram, eles são lançados à prisão e nenhum toma a iniciativa de ir. Nenhum toma a iniciativa de ir. Eles ficam lá, discutindo, talvez, refletindo, como nós veremos uma reflexão que eles tiveram enquanto estiveram ali na prisão. 3 dias eles ficam lá. Uma coisa interessante, irmãos, que nós podemos identificar aqui nesta ação de José é que, de fato, trata-se de um homem que não está guardando verdadeiros ressentimentos contra seus irmãos. Porque imagina, você ser vendido pelos seus próprios irmãos, lançado no cárcere, passa 13 anos preso, mais de 20 anos longe da sua família. O que muitos fazem por aí é tomar vingança, é pagar mal com mal. José tinha autoridade, irmãos, para pegar aqueles homens ali, sem dar muita justificativa. Fazer assim, prende. Prisão perpétua, vai sair daqui morto. Mas ele não fez isso. Ele colocou seus irmãos na prisão durante 3 dias, apenas não se compara a 13 anos preso. E então ele ainda vai dar oportunidade para que eles possam se deslocar e provar de fato que se tratam de homens honestos. Vejam que se trata de um José verdadeiramente amadurecido, de um coração realmente pronto a tratar daquelas questões e que tem em vista, irmãos, o bem dos seus próprios irmãos, o bem da sua própria casa. Ele estava interessado em perceber e ver realmente uma mudança genuína no coração dos seus irmãos. Esta era a expectativa deles. E esta deve ser realmente a expectativa de todos nós. Quando nós nos deparamos com irmãos que enfrentam problemas e pecados, e nós devemos nutrir no nosso coração a real expectativa de que haja uma mudança genuína no coração. E nós então seremos aqueles que irão estar nutrindo isto para a glória de Deus e para o bem do povo do Senhor. Ele nutre uma expectativa, mas ele não deixa de provar. Ele não dá, tá tudo bem, eles disseram que eram honestos, tá bom. Não. Há coisas que precisam ser feitas para evidenciar uma verdadeira mudança. Há coisas que precisam ser feitas para evidenciar um verdadeiro arrependimento. Há coisas que precisam ser mudadas. Ele quer ver se aquelas pessoas ainda são conhecidas pelos mesmos pecados, se os pecados anteriores ainda caracterizam a vida dos seus irmãos, se ainda permanecerem nas mesmas faltas, sem abandoná-los, seria uma grande evidência de que não existiu mudança nenhuma no coração. Mudança nenhuma. Eles precisavam, então, passar por este tipo de constrangimento. Precisavam passar
por este tipo de tribulação, por este tipo de angústia e privação, por este tipo de tratamento que só podia vir das mãos de Deus através do seu servo José. Então vejam, muitas vezes é exatamente assim que o Senhor vai tratar das nossas mazelas, irmãos. No tempo dele, irmãos, se passaram 20 anos. O Senhor está requerendo deles a falta deles, o pecado deles. O Senhor está disciplinando eles. Meus irmãos, o Senhor ele não esquece os nossos pecados. Sobretudo os pecados que nós não confessamos, não abandonamos, não deixamos. O que é que Números, capítulo 32, verso 23, nos diz? Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Irmãos, é isso que eles vão experimentar mais à frente. Eles vão reconhecer exatamente isto que é dito aqui. É o Senhor tratando com eles, é o Senhor conduzindo o coração deles, é o Senhor transformando, mas colocando eles numa circunstância realmente difícil. Então, fazer testes e averiguar, conversar, tratar, investigar, experimentar, determinar prazos, determinar restituições, determinar questões que precisam ser resolvidas, são um meio bíblico para a identificação do problema e identificação de uma real mudança. É exatamente assim que acontece quando nós estamos envolvidos no processo de disciplina na igreja. E para que encontremos um verdadeiro arrependimento por parte do envolvido. Quando a falta que envolve outras pessoas, aí o conselho, a igreja vai exigir restituição, seja de palavras, se for ofensa, se foram de bens, restituição de bens, o que seja. E essas coisas, então, são o que vão revelar no processo se há uma mudança real ou não. Está aqui realmente, irmãos, isso sendo feito. Trata-se de um princípio bíblico que deve guiar a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o proceder. Não é? E aqueles que tratam e o fazem desta forma, estão fazendo biblicamente, como José está tentando instruí-los e guiá-los biblicamente, para o bem deles. Trata-se de um Deus que muitas vezes age através do conselho da igreja para revelar a sua vontade graciosa a fim de cuidar dos seus filhos. Porque realmente, somente os bastardos é que não são tratados por Deus. Basta você ler Hebreus capítulo 12. Os bastardos é que não são tratados por Deus, mas os filhos de Deus são tratados pelo seu Pai, que os ama paternalmente, porque o Pai disciplina a quem ama. O Senhor certamente amava os seus patriarcas, o Senhor certamente ama o seu povo, e Ele vai providenciar meios, não importa como, não importa quando, não importa em que situação você estiver, Ele vai tratar os nossos pecados de uma forma ou de outra para nos conduzir ao reconhecimento das nossas faltas, à confissão dos nossos pecados e a uma genuína mudança, tendo em vista a nossa santificação. Esses homens estão presos. Está lá, privados de muitas coisas agora, durante 3 dias. E então, como eles não tomam uma iniciativa, agora José então vai inverter. Ele vai dizer assim, então, ao 3º dia disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis. Pois temo a Deus.
Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa de vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros. Então aqui nós vamos começar a perceber uma mudança começando a ser revelada na vida desses homens. José decide, vocês vão fazer o seguinte, vamos inverter, não vai ficar tudinho aqui não. Ou melhor, não vai ficar todos presos e vai um só, vai ficar só um. Ele vai escolher mais à frente, Simeão fica preso aqui, conosco. O restante pode voltar, supram as necessidades que tem, façam o que deve ser feito, tratem o que deve ser tratado, e assim nós veremos se realmente vocês são homens honestos. E ele vai dizer, eu faço isso porque temo a Deus. É interessante, né? Vai dizer, eu temo a Deus, eu temo a Elohim. Eu temo ao Deus revelado na Escritura Sagrada. Ele revela um pouco da fé dele, né? Certamente através do intérprete que fala, então, para os seus irmãos. E então ele revela, porque eu temo a Deus, vocês devem fazer assim. E ele então dá uma instrução para que eles possam então tratar os seus problemas. E o que é então que acontece? Esses homens, eles então estão dispostos aí. E o que é que vai ser fruto? Veja, fruto do que eles experimentaram ali de dificuldade nos 3 dias presos. Certamente eles pensaram muito sobre o que estava acontecendo ali. Isso vai ser revelado aqui. Verso 21 vai dizer assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. Então, notem, esses homens, irmãos, no momento que eles se sentiram pressionados, no momento que eles se sentiram abandonados, presos, no momento que eles estavam sofrendo, no momento que eles puderam parar para refletir acerca dos seus feitos, a consciência que nunca esquece de absolutamente nenhum mal que foi feito, acusou. Eles chegam à conclusão, somos culpados. Meus irmãos, não foi 20 dias atrás, não foram 20 meses, mais de 20 anos. O que é que eles lembram? Fizemos algo. Detalhes eles sabem. Eles olham para a realidade e percebem, olha aqui, o que fizemos, vimos o nosso irmão angustiado e não socorremos. Fizemos mal. Rubem vai dizer, olha, eu disse a vocês o que era para ter feito, mas vocês não ouviram não. E agora sobre nós, o Senhor vem requerer o seu sangue de nós que somos culpados disso. Meus irmãos, você deve perceber aqui uma mudança no coração desses homens. O passar pela dificuldade, o passar pela disciplina providencial de Deus, o passar pela exortação por parte de José, o passar pelo teste, está testando os seus corações, está fazendo com que eles reconheçam a malignidade dos seus pecados. E fazendo então com que eles entendam que não é fulano que é culpado, não é cicrano que é culpado, mas eles vão dizer, nós somos culpados. E sobre nós está vindo agora o fruto das nossas faltas, das nossas vidas, das mãos do próprio Deus. É que isso tem acontecido. Meu irmão e minha irmã, um dos passos de um verdadeiro arrependimento é você reconhecer a culpa dos seus pecados. Grandemente necessário. Eu já falei nisso em outra ocasião. Um arrependimento verdadeiro, como nós lemos aqui, do arrependimento para a vida, na Confissão de Fé do Westminster, capítulo 15, primeira e segunda seção.
o arrependimento genuíno, ele sempre vai envolver pelo menos 3 passos. Um desses passos é uma compreensão intelectual racional, de que eu quebrei a lei de Deus. Eu tenho uma compreensão clara de que eu fiz o que não é agradável ao meu Senhor. Ponto fundamental neste processo. Mas não somente isto, irmãos. Vem sobre o verdadeiro arrependido uma questão afetiva do coração, sentimental. Ele não somente entende intelectualmente que ele quebrou a lei de Deus, mas ele sente no seu coração uma tristeza real pelas suas faltas. Ele não vai se alegrar com a sua falta. Ele não vai considerar a sua falta e seu pecado como algo bom. Ele vai se entristecer. Ele vai se angustiar. Ele vai se abater. Ele vai ficar comovido. Estes homens ficam ansiosos, estes homens ficam angustiados, eles olham uns para os outros e dizem: nós somos culpados. E somos merecedores disso que está acontecendo. Isto está sobrevindo sobre nós por causa dos nossos pecados. Irmãos, se nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós iremos reconhecer as nossas faltas. Você não pode colocar a culpa do seu pecado em ninguém que está ao seu lado, nas circunstâncias, nisso ou naquilo. Você reconhece o seu pecado. E você vai se entristecer por isso. É assim que tem acontecido na sua vida, meu irmão. Os seus pecados, seja lá qual for, grande ou pequeno, contra outros, que é um pecado também contra Deus, ou um pecado contra Deus particularmente, no seu escondido, você deve sim reconhecer isto e dizer, como Davi: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhece: eu pequei contra o Senhor. Isto é um passo fundamental, sem o qual jamais existirá um verdadeiro arrependimento. Não há como esquecer, irmãos. Nós podemos esquecer de atos bons que fizemos no passado, mas de pecados nossos, dificilmente. A nossa consciência nunca permitirá que esqueçamos. Sempre nos acusará, sempre nos recordará, sempre lançará na nossa cara a nossa falta. E você deve reconhecer isto como bondade de Deus na sua vida, porque é o Senhor o alertando diariamente, dizendo: resolva o que deve ser resolvido, trate o que deve ser tratado, não brinquemos com as coisas de Deus. Somos chamados, eu e você, irmãos, diariamente a isto. Isto é graça de Deus, isso é bondade do Senhor, isso é oportunidades que o Senhor tem nos dado para que possamos resolver as nossas pendências para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. E as consequências disso você deve experimentar sem reclamar. A salvação, irmãos, nós não merecemos, recebemos por graça. Mas muitas vezes a punição dos nossos pecados nós recebemos porque nós merecemos. Se você sofre, nem todo sofrimento que a gente experimenta é necessariamente fruto de pecado nosso. Mas muitas vezes o Senhor se utiliza de muitas coisas que vão doer, que vão nos apertar, que vão trazer aflição, que vai trazer tantos problemas. Isso é a mão de Deus, muitas vezes pesando sobre nós, e nós não podemos murmurar. Nós devemos olhar para aquilo e entender: é a mão de Deus me tratando.
É a mão de Deus me moldando. É a mão de Deus me purificando. E eu devo dar graças a Ele pelo modo providencial através do qual Ele tem tratado os meus pecados. O nosso Deus, meus irmãos, Ele tem em vista o nosso próprio bem em todo este processo. Não murmure contra Deus quando Ele estiver tratando os seus pecados. Não murmuremos. Nos sujeitemos à mão disciplinadora do nosso Deus que nos ama paternalmente. Ele quer fazer de nós, de você, de mim, homens e mulheres mais aptos. E Ele não pode fazer diferente. Se Ele nos ama, Ele fará isto. Mas se sois bastardos, Ele vai deixar você entregue aos seus próprios desejos. E não há coisa pior do que o homem ser entregue aos seus próprios desejos. O Senhor acusou eles, meus irmãos. Eles entendem, somos culpados, não podemos caminhar mais assim. O que é que acontece? Qual a reação de José? Irmãos, é interessante, eles não sabiam que José estava entendendo, mas lá estava José entendendo absolutamente tudo. E José, meus irmãos, ao contemplar aquilo, o verso 24 vai nos dizer, e retirando-se dele, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ele chorou, irmãos. Por quê? O que os estudiosos vão dizer é o seguinte: ele viu o coração dos seus homens, dos seus irmãos sendo quebrantado. Ele viu transformação no coração dos seus irmãos. Ele estava se alegrando com a mudança que eles estavam percebendo no coração dos seus irmãos. Ele chora. Fizeram mal contra mim. E não esqueceu, irmãos. Como esquecer? Como esquecer o que aconteceu? Ele olhava para os seus irmãos e ele sabia o que eles fizeram comigo foi terrível. Mas como não me alegrar com a mudança que está se evidenciando como genuína? Ele vê um primeiro passo, ele se deleita, ele se alegra, ele chora. Como deveríamos ser assim, irmãos? Somos muito mais inclinados a ver alguém fazer qualquer tipo de mal. E somos muito inclinados a nos erguer com a nossa própria autojustiça e condenar. Dizer, isso é um pecador miserável. Como pode essa pessoa agir assim? E colocamos-nos no tribunal para julgar como se nunca fôssemos capazes de cometer os mesmos pecados. Quando somos, irmãos, capazes de cometer os mesmos pecados que todos aqueles faltosos que nós conhecemos na nossa caminhada. Todos nós. Então, se alegrar com o progresso, se alegrar com a mudança real na vida de alguém é genuíno. É bom. É algo que deve acontecer. É algo que nós devemos realmente nutrir. Sim, com certeza. Se nós contemplamos ser uma obra e uma operação do Espírito Santo de Deus que opera graciosamente no coração, dando a graça do arrependimento. Porque é Deus quem dá a graça do arrependimento para o homem. Então devemos ver a boa mão de Deus operando no coração. E quando contemplamos isto, no coração dos nossos filhos, arrependendo-se dos seus pecados, das nossas crianças, do nosso esposo, nossa esposa, nós vamos dar graças a Deus por isso. E por que não chorar? Mas, apesar disto, irmãos, ele ainda não está tratando seus irmãos como irmãos. Apesar de reconhecer uma mudança neles. Ele não está tratando eles
como se estivesse tudo resolvido. Ainda não houve plena e clara demonstração de real mudança na vida deles. Eles ainda precisam passar por um teste. Eles ainda precisam revelar na prática que existe mudança real no coração. Por isso José, apesar de chorar escondido, como muitas vezes nós podemos fazer, ele vai dizer, mas vocês devem seguir fazendo o que devem fazer. Esses homens seguem, irmãos. Eles seguem para fazer. E José ordenou isso para eles, verso 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos, de restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Então José vai, olha, toma o cereal, supre eles de necessidades para suprir as necessidades da viagem. E até quando chegassem lá, e ele vai colocar então o dinheiro que eles pagaram pelo cereal nos sacos deles todos. E eles são então enviados, eles vão. No meio do caminho, um deles para, abre o saco e vê, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, o que você está fazendo aqui? Chegam em casa, se deparam com seu pai Jacó, vão relatar então tudo o que aconteceu, vão relatar os problemas que enfrentaram, vai relatar então que o homem que estava lá no poder foi duro com eles e os repreendeu duramente, referindo-se então ao próprio José, e eles vão, ao abrir os seus sacos, eles vão encontrar tudo ali. Aquilo levou ao coração deles um grande temor. O texto vai nos dizer, no verso 28, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal, desfaleceu-se, diz o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo, que é isto que Deus nos fez? Então notem, eles ainda percebem como que a mão de Deus, como que tratando eles, conduzindo eles a isto, eles estão pensando, nós estamos experimentando estes males porque Deus está fazendo isto. Interessante, né? Eles estão reconhecendo a mão providencial de Deus em todo este processo que eles estão tendo de experimentar ali na sua caminhada. Então, irmãos, eles vão chegar ao seu pai. Eles vão relatar o que aconteceu e eles então têm de fazer algo. E é onde aqui, meus irmãos, nessas porções aqui, que nós começamos a perceber mudanças reais, agora, não somente nas palavras, mas na vida destes homens aqui. O que é que vai acontecer? Eles vão dizer assim, vamos ler a partir do verso 33. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então, eles ficaram tremendo. Vejam, ele está testando. Se fosse outras pessoas, poderiam dizer assim, oxente, achado não é roubado, né? Mas eles entenderam assim, não, nós seremos acusados e seremos presos. Eles tremeram. Eles entenderam, não, isso deve ser devolvido. Isso deve ser, de fato, restituído. Nós não podemos nos furtar, fugir, de encarar isto. É interessante porque eles vão voltar, irmãos. Eles vão voltar. E eles poderiam ser acusados de fato. Então, ladrões vão ser presos aqui. Não, eles vão voltar para o Egito. Para reencontrar, então, o próprio governador, que até então eles não tinham a menor ciência que se tratava do seu irmão. Mas o que vai marcar ainda mais evidência de mudança real no coração deles é o que nós veremos a partir do verso 36, porque vai dizer assim, então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai, mata os meus 2 filhos
se tu não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu tu restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. Interessante o que acontece. Eles começaram, meus irmãos, a revelar aqui. Nós temos que ir, nós temos que levar Benjamim. Por quê? Para que então ele veja que somos homens honestos e somente assim conseguiremos restituir Simeão, nosso irmão. Nós vemos aqui então a resistência de Jacó a essa ideia. Mas o que é que isso revela sobre o coração desses homens, irmãos? Se vocês se recordarem, esses homens não eram homens que estavam preocupados com seus irmãos. Uma evidência clara disso é o fato de chegarem a ponto de tentarem matar o seu próprio irmão, José. José, então, ao contemplar isto, ao fazer esse teste com eles, revela no coração deles que eles estão dispostos a arriscar a sua própria vida, voltando para o Egito, encarando seu pai, pegando seu irmão mais novo, para restituir o irmão deles que estava preso. Então notem que há uma mudança no coração desses homens. Eles querem restituir o seu irmão. Porque de repente eles poderiam simplesmente dizer assim, nós não voltaremos, nós não faremos isto, nós não encararemos isto, nós não passaremos por isto, que meu irmão fique lá preso, o problema é dele. Como fizeram com o próprio José. Mas não, esses homens estão preocupados com isto. Temos que restituir, temos que voltar, temos que levar Benjamim, temos que trazer Simeão, isto precisa ser tratado. Então notem que na vida destes homens passa a se evidenciar uma mudança real. Rubem até, podemos dizer, apressadamente, de modo errado, fazendo uma proposta que não faz sentido, vai dizer, você pode matar meus filhos se não trouxer. Sabemos se é um exagero de linguagem dele, se trata de uma pressa dele em falar algo que não faz o menor sentido, mas nisto nós vemos, irmãos, uma disposição dele até mesmo de sacrificar aquilo que é dele para socorrer aquele irmão. Então notem que trata-se de um coração de homens que está sendo moldado e que isso começa a se evidenciar na vida deles em um verdadeiro arrependimento. José vai poder constatar que isto realmente está acontecendo na vida destes homens. E nós veremos mais à frente como isso vai culminar o verdadeiro arrependimento numa belíssima reconciliação. Deus tratando os seus filhos, conduzindo-os ao arrependimento. Mas também, como eu disse no início, irmãos, era para tratar também Jacó. Porque, irmãos, o que é que Jacó revela aqui neste ato? Jacó vai dizer assim, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ires levar a Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm. Traduzindo de outra forma seria, todas estas coisas vêm contra mim. Ele sabe que é Deus que governa todas as coisas. Ele diz, tudo isto está acontecendo contra mim. Depois ele vai dizer, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. Ele não está preocupado com Simeão, não. Que Simeão fique preso lá. Eu não vou mandar meu filho para lá. Meu filho amado, meu ídolo. Irmãos, Benjamim, como José, tornou-se um ídolo para Jacó. Ele vai dizer, é como se ele dissesse assim, se levar meu filho, eu perder ele, eu morrerei. Tirar aquilo que eu mais amo para me conduzir à morte. Tirar aquele que é objeto de todas as minhas afeições me conduzirá ao desespero e à angústia absoluta. Esse filho vai ter de ser tirado das mãos dele, irmãos, e levado até lá.
o Senhor tem que tratar com o coração de Jacó também. De um homem que não pode fazer daquilo que ele possui, dos seus filhos, o seu próprio ídolo. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Nós não podemos, de forma alguma, considerar qualquer coisa nesta vida como ídolos. Nós não podemos fazer da nossa vida, dos nossos bens, dos nossos negócios, das coisas desta terra, até mesmo dos nossos filhos, nossos ídolos. Isso pode acontecer. Você pode ser alguém que pode dizer, como ele, se me for tirado meu filho, eu vou morrer. Mas, meus irmãos, e se o Senhor fizer isso? Como você vai reagir a isso? Se o Senhor tirar, e muitas vezes, irmãos, o Senhor tem que tirar de nós aquilo que nós mais amamos, para que nós amemos a Ele. Muitas vezes o Senhor, para que nós amemos mais Ele, Ele vai retirar de nós aquilo que nós mais amamos nessa vida e que acaba colocando ou entrando no lugar dele. E o que será isto, meu irmão? Será isto a mão perversa de Deus sobre os seus filhos? Não. É para o nosso bem. Para que não coloquemos nada no lugar dele. Não terás outros deuses diante de mim. Não coloque ídolos no meu lugar. Ame mais a mim do que todas as coisas. Faça a minha vontade. Como escreveu um puritano há pouco, lendo este livro que vai tratar sobre a questão lidando com a dor da perda, conselhos para enlutados. Um puritano ele vai escrever assim: se no fim de todo sofrimento você amar mais a Deus, não tenha dúvidas que seu sofrimento veio do amor de Deus por você. Vou repetir. Se no fim de todo o sofrimento você amar mais a Deus, não tenha dúvidas de que o seu sofrimento veio do amor de Deus por você. Não importa qual seja o seu sofrimento, é uma demonstração do amor de Deus para os seus, inclusive quando Ele nos trata tirando de nós aquilo que nós mais amamos nesta vida. Porque Ele é alguém que deseja ser amado mais do que todas as coisas. É um Deus zeloso, é um Deus ciumento e que não divide jamais a sua glória com ninguém. Estavam, meus irmãos, estes homens aqui precisando ser tratados, do mais velho, Jacó, aos seus filhos, todos os seus pecados, para que sejam conduzidos a serem algo melhor do que são, em meio às adversidades, disciplinas, tratamentos providenciais de Deus. E assim, irmãos, que nós devemos olhar para a história redentora dele. O Senhor estava conduzindo tudo isso com um fim que é glorioso. A santificação daqueles que são seus, como Ele faz na nossa vida. Tudo aquilo que nós passamos, Deus deseja a nossa santificação. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher melhores. Ele quer te ajudar a progredir e a crescer, a serem pessoas que andam em conformidade com a sua vontade e que vivem para a glória do seu nome. Meus irmãos, Ele faz isto de modo extraordinário. Ele faz isto redimindo os seus lá naqueles dias, se utilizando de José em meio a todo este caos para salvar muita gente. Jacó não estava disposto a levar o seu filho tão amado, porque ele temia que o seu filho morresse. Nós olhamos para Deus, que entrega o seu filho unigênito para morrer por pecadores. E Ele mesmo determinou isso. Ele mesmo enviou seu filho. E o seu filho se sujeitou a isso.
entregando-se na cruz para salvar pecadores. Não era para salvar um Simeão somente. Era para salvar o mundo dos seus pecados. Homens e mulheres que nunca fizeram o que é bom para serem alvo da sua graça. Mas ele, quando nós ainda éramos pecadores, enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É neste Filho que você deve crer. É este Filho que você deve abraçar. É nele que você deve lançar a sua fé. É nele que você deve crer. Ele deve ser o objeto de todo o seu amor. É para a glória deste Filho que você deve viver. Você que não conhece a Cristo, você só vai poder viver para a glória de Cristo se você se render a Ele. O que você deve fazer? Você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve abandonar a sua vida, vivida para os seus próprios prazeres. Você deve crer no Senhor Jesus Cristo. Vocês, crianças, vocês, jovens, você, homem adulto que não conhece a Deus, você precisa abandonar os seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E nós que conhecemos a Cristo, vivamos, irmãos, para o louvor da glória dele, abandonando os nossos pecados, vivendo uma vida digna da nossa vocação, uma vida digna do Evangelho de Cristo, uma vida digna daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós somos tão indignos, Senhor, da Tua graça, mas Tu és bom, Senhor. Tu és misericordioso, Senhor. Tu és gracioso demais, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor nos dá a graça do arrependimento e ocasiões para tratarmos os nossos problemas. Mesmo de tempos passados, Pai, nos chamas a fazer o que devemos fazer. Ó Senhor, ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, a amarmos a Tua vontade, a vivermos para a glória do Teu nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, com a Tua graça, a fazermos, Pai, a Tua vontade. E perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez nós Te pedimos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Apaga, ó Deus, as nossas iniquidades. Purifica, ó Deus, a Tua igreja. É o que Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação.